Ao lidar com políticas públicas, uma das minhas preocupações é com a política cultural, política da cultura. E isto porque eu tenho observado e, inclusive, assistido que, por parte dos governantes, há um certo descaso no tratamento desta política que é tão importante para todos nós. Haja vista os orçamentos apresentados, tanto nível federal como nível estadual e nível municipal, realmente aquela barrinha que significa o volume dos recursos aportados, geralmente, quando chega na cultura, é quase um traço. Então, é claro que isso daí preocupa a todos nós. Agora, eu gostaria de dizer que há toda uma lógica por detrás disso daí, porque os governantes, as elites do nosso país, sabem perfeitamente o papel e a função da cultura. Quer dizer, o seu poder conscientizador, quer dizer, internalizar nas pessoas o senso de pertencimento, ou seja, a cidade é minha, ninguém vai fazer com ela o que quiser entender, o Estado é meu, o país é meu, ninguém vai fazer com eles o que quiserem entender. Então, é claro que, sabedor disto daí, automaticamente, por que vai se investir exatamente na cultura? Eu, pelo menos, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, já apresentei um projeto que hoje é lei, que cria exatamente o Conselho Municipal de Cultura. E também um projeto que é lei já, que é o Fundo Municipal de Cultura. E o Executivo Municipal, que até hoje ficou de enviar o Plano Municipal de Cultura, não tem cumprido exatamente com o seu dever. Não tem feito o seu dever de casa. Mas, de qualquer maneira, nós estamos em cima, fazendo a cobrança e exigindo aquilo que é obrigação exatamente do Executivo Municipal. Além disso, valorizando a cultura, por exemplo, eu tenho projetos em transformar áreas da cidade do Rio de Janeiro, como Sacopã, como exatamente a Pedra do Sal, em áreas de especial interesse cultural. Ou seja, é uma contribuição que a gente tem dado e buscando uma participação de todos aqueles que são responsáveis por fazer a cultura, é assim como a gente quer tocar o nosso mandato. Meu nome é Moza, sou nascido em Bangu, eu percebi muito cedo como é difícil a gente pensar na cultura e viver a cultura, pela mobilidade e por causa das oportunidades. Participei do Passa na Praça, que a Poesia Te Abraça, tentei participar do grupo de teatro e a grande dificuldade era como conciliar morar em Bangu e assistir peças de teatro, por exemplo, para minha formação na Zona Sul. Tinha que ficar controlando as horas, porque os ônibus iam passando, perdendo, e depois o resto do trecho andava a pé. A proposta do nosso mandato é fazer uma política para a gente cultural. A cultura tem que estar distribuída pela cidade. Temos que ter aparelhos culturais em toda a cidade. Mas não é só fazer aparelho cultural na cidade e deixar que cada canto faça a sua própria política, ficando ali no seu gueto. Nós temos que fazer com que a cidade se movimente. Eu quero morar em Bangu, eu quero assistir uma peça na Zona Sul. Eu quero que as pessoas da Zona Sul venham Oswaldo Cruz curtir o nosso samba, como acontece no Pagode do Trem, no Trem do Samba, onde nós também tivemos a oportunidade de participar da sua formação. E foi essa formação, através do nosso movimento comunitário em Oswaldo Cruz, que geramos o Centro Comunitário Paulo da Portela, junto com o Newton Júnior, o álbum da família portelense e o grande Pagode do Trem, que hoje é o Trem do Samba, tão comemorado por toda a cidade. Pessoas de todos os cantos que vão para Oswaldo Cruz e vivem o samba, vivem a cultura regional. Local, nós temos que ter o espaço local, nós temos que desenvolver o espaço local. Não estou falando da lona cultural. A lona cultural hoje, ela tem um outro objetivo no seu início e hoje ela tem uma outra função. Não queremos ter a lona cultural como um aparelho de cultura da nossa região. A lona cultural é muito bom para formar público, cursos profissionalizantes na área de cultura, desenvolver economia local dentro da parte cultural, mas o importante é que a mobilidade e grandes aparelhos, com grandes espetáculos, grandes atrações culturais, para que a gente possa desenvolver todo esse nosso objetivo. Eu sou o Moza, 13513. Meu nome é Roberto Anderson, meu número é 43040, essa é a primeira vez que eu sou candidato a vereador no Rio de Janeiro. Eu tenho uma enorme preocupação com a cultura. O Rio de Janeiro é um polo importante de produção cultural, mas já foi mais importante. Perdemos poderio econômico na cidade e isso teve reflexos na produção cultural. A Secretaria de Cultura está desorganizada, a Secretaria de Cultura não tem funcionários suficientes, não tem capacidade suficiente de trabalhar os seus editais. Os teatros, hoje em dia, da rede pública de teatro são muito poucos, não houve crescimento dessa rede de teatros. É importante, por exemplo, pensar formas diferentes. A Bering, por exemplo, a ocupação da Bering é uma outra forma muito legal de ocupação e não necessariamente precisa ser um teatro.
É preciso pensar a questão das várias linguagens que estão presentes na cidade. O circo, por exemplo, o circo perdeu espaço na Praça 11. A dança precisa, por exemplo, contratar professores para a rede pública de educação que tragam a dança para o ensino formal. É a questão do patrimônio. O Rio de Janeiro tem um patrimônio riquíssimo. Esse patrimônio está se deteriorando, não há investimentos suficientes no patrimônio. A gente vê, por exemplo, o patrimônio muito concentrado, o patrimônio preservado, muito concentrado no centro, na zona sul, mas e a zona norte, e os subúrbios? Em cada estação de trem do subúrbio da Central, há uma série de edificações muito importantes que precisam ser reconhecidas como patrimônio. A zona norte precisa ter esse reconhecimento. Então, mais investimentos, por exemplo, o ISS hoje chegou a 1%, mas não há nenhuma garantia que a renúncia fiscal fique em 1%. O orçamento total da prefeitura, ele tem que passar, no mínimo, chegar a 2% para a cultura. Temos que ter a garantia de que os grupos tenham a ocupação dos espaços culturais e trazer a cultura para todos, não só para os grupos formais, mas para as comunidades, para as pessoas que produzem cultura no seu dia a dia. Olá, eu sou Léo Feijó, sou jornalista e empreendedor há 15 anos aqui no Rio de Janeiro. Já abri mais de 10 espaços culturais, como o Teatro Odisseia, a Casa da Matriz e o Cinematec. Nesse período todo de trabalho, percebi muitas dificuldades, muitas barreiras para que a gente possa empreender na cultura aqui no Rio. E a razão da minha candidatura justamente é que a gente consiga criar um ambiente mais amigável para o artista, para o produtor e para o empreendedor nessa área. Acho que, fundamentalmente, tenho 3 propostas. Primeiro, ampliar para 2% o orçamento municipal para a cultura, que no ano passado foi aprovado na Câmara em menos de 1%. Segundo, criar uma rede de distritos criativos em todas as 33 regiões administrativas da cidade. Isso quer dizer o seguinte: mapear localmente quais são as vocações regionais, construir redes de empreendedores criativos e integrar também os equipamentos culturais ali já existentes junto a políticas públicas e empresas daquela região também. Bom, em terceiro lugar, queria dizer que eu já fundei alguns polos de cultura e gastronomia na cidade, começando por Botafogo em 2004. Uma experiência de associativismo muito importante e que trouxe bons resultados, tanto na criação de um calendário de eventos, como na qualificação profissional e na interlocução com os órgãos públicos. Essa experiência eu queria muito trazer aqui para a Câmara de Vereadores, para que a gente consiga elaborar projetos de lei e a gente consiga desenvolver melhor o setor cultural aqui na cidade. Meu número é 40001, é a primeira vez que eu estou me candidatando e conto com você para que a gente consiga fazer um bom trabalho lá na Câmara.